Sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. A Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele vê e sabe curar. Ele vê e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Quero dar saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, porque grande é o nome do Senhor, Ele é verdadeiro, Ele é santo. E mais uma noite aqui, né, uma noite fria hoje de inverno, né? Mas como o pastor Márcio já colocou aí bem escrito, né? O Espírito Santo vai aquecer a nossa noite hoje, com certeza Ele vai aquecer a nossa noite. O Senhor hoje tem uma palavra abençoada para nós, uma palavra de advertência, uma palavra de comunhão, de vida, uma palavra de salvação, de poder, de avivamento. Amém? Hoje nós iremos falar sobre a quinta carta do Apocalipse. Iremos falar sobre a igreja em Sardes, a carta à igreja em Sardes. Como todas as outras igrejas, também tem uma mensagem de arrependimento, tem uma mensagem de exortação, tem uma mensagem de salvação, de cura e de poder. Tá? Já abra sua Bíblia aí no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 1. Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 1. Já pega aí o seu bloco de anotação, seu caderno, papel, sua caneta, para poder assim você fazer a sua anotação. Amém? Mas não podemos começar o estudo dessa noite sem falar com o nosso Pai, né? Então iremos falar com o Papai do Céu. Fechamos os nossos olhos, vamos falar com Deus. Se liga no trono da graça aí, aonde você estiver. Senhor, muito obrigado, ó Deus, por esta sexta-feira abençoada que o Senhor tem nos concedido, uma sexta-feira cheia da Tua graça, cheia do Teu poder. Muito obrigado, ó Pai, que Tu preparou tudo para este momento. Agora eu peço a Ti, ó Deus, vai preparando nossos corações para recebermos a Tua palavra, recebermos, ó Pai, o Teu poder, que hoje venha ter, ó Deus, avivamento, salvação, cura. Senhor, eu não sei quantas pessoas, ó Pai, essa live vai alcançar, ó Deus, não sei quantas pessoas irão ouvir a Tua palavra, mas que esta palavra, Senhor, venha causar o efeito necessário para a vida de cada pessoa. Assim, ó Deus, nos abençoe, fale conosco e tudo aquilo que aprendermos hoje aqui possamos usar para o crescimento do Teu santo reino. Amém. Amém, queridos. Vamos lá. Livro de Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim o texto da Sagrada Escritura.
Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nome de que vive e estás morto. Se vigilante e consolida o resto, que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido, guarda-o, arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que horas virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. De modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus. Vamos lá. Vamos começando com o nosso pano de fundo, né? Falando um pouco da cidade de Sardes, para a gente poder seguir um contexto aonde a igreja de Sardes, a igreja, né, que pertencia a esta cidade, estava inserida. Né? Vamos ver o contexto da igreja, né? Onde a igreja estava inserida dentro dessa cidade. A cidade de Sardes, querido, foi construída no meio de uma montanha, no local que lhe permitia acesso apenas por um lado, ficando outros 3 à beira de um precipício. Até hoje impressiona o olhar daquela ruína. Quando você chega naquela região ali, que fica ali na região da Turquia, quando você olha aquela região, você olha para a montanha, você vê que existia uma cidade no meio da montanha. É como o Brasil, né? O Brasil colônia, que eles fizeram cidade em cima da montanha, né? Temos Petrópolis e temos Teresópolis, né? Aqui no Rio de Janeiro, que são uma cidade em cima de uma montanha. Então Sardes ficava no meio da montanha, tinha um rio que descia, esse rio regava a cidade. E a cidade também era muito rica, porque o rio que descia, esse rio trazia uma quantidade enorme de ouro. Então a cidade era rica, porque era abastecida tanto por água, ouro abundante. Os habitantes de Sardes, eles eram prepotentes demais. Por que prepotentes? Porque eles achavam que eram invencíveis. Eles achavam que ninguém podia... nenhum povo, nenhum exército poderia invadir a sua cidade. Por que ninguém achava isso? Porque a cidade ficava em cima de uma montanha, então só tinha um caminho para chegar lá. Só tinha uma entrada, então era mais fácil para vigiar a entrada. Quem vai invadir uma cidade fica no meio de uma montanha que só tem uma entrada. Mas, querido, a prepotência deles fizeram eles não vigiarem. Então os moradores da cidade, os soldados da cidade, tem um tempo que eles param de vigiar. Eles acham que eles são invencíveis. Quantas pessoas, querido, acham que é invencível? E hoje o Senhor está trazendo uma palavra de alerta para nós. Não podemos achar que somos invencíveis, mas temos que estar sempre nos cuidados do nosso Senhor. Porque é Ele, glória a Deus, que cuida de nós, que cuida das nossas coisas. 3 vezes, contudo, a cidade foi conquistada ou destruída repentinamente. Em 1549 a.C., Ciro da Pérsia, você que lê Bíblia, você conhece esse personagem, Ciro. Ciro é aquele que Isaías profetizou, falando que seria o libertador de Israel. E assim, quando Israel ficou preso 70 anos no cativeiro babilônico,
Ciro, após 70 anos, Ciro invade a Babilônia. E quando Ciro invade a Babilônia para conquistar aquela região, é apresentado para Ciro a profecia feita a respeito dele do profeta Isaías. Ele se emociona e liberta o povo de Israel do seu cativeiro, e o povo de Israel volta assim para a sua terra. Então Ciro, ele é o libertador de Israel segundo a profecia de Isaías, e assim vai se cumprir lá no livro de Daniel. Você vai estar lendo, também você lê isso, crônicas, você vai lendo a respeito, livro de Neemias, Esdras, conta não a história da volta, da libertação de Ciro, mas já conta o povo já na sua casa, de volta, né? Reconstrução do muro, reconstrução da adoração, mas isso tudo tem um agente usado por Deus, que foi Ciro. E Ciro aqui, ele invade a cidade de Sardes repentinamente. Os soldados de Sardes estavam dormindo quando ele chega nas portas, assim ele invade e destrói a cidade. No ano 218 a.C., foi a vez de Antíoco. Antíoco, ele abriu as portas sem os soldados perceber. Ele entrou, chegou, subiu a montanha, os sentinelas não estavam vendo. A função do sentinela é o quê? Vigiar. E os sentinelas não estavam vigiando, o exército chegou, invadiu, destruiu a cidade. No ano 17 a.C., foi a vez de um grande terremoto. E esse terremoto destruiu a cidade toda, a ponto que o imperador romano da época deixou a cidade de Sardes 5 anos sem pagar nenhum imposto, para a cidade poder se reconstruir e voltar à sua ativa. Era uma cidade idólatra? Sim, era uma cidade idólatra. Era uma cidade que praticava também prostituição? Sim. Era uma cidade que tinha o mundanismo dentro dela? Sim. Então a igreja de Sardes estava dentro dessa cidade, uma cidade onde tinha um povo prepotente, uma cidade que achava que ninguém podia abalá-los, uma cidade onde as pessoas eram idólatras, uma cidade que as pessoas eram mundanas. Feito já esse pano de fundo, vamos tentar explicar versículo por versículo. Vamos lá, versículo 1 diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve estas coisas, diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, os 7 estrelas, conheça as tuas obras, que tem nome de que vive e estás morto. Aqui, como já expliquei, o anjo representa o pastor da igreja, então não é um ser angelical. Isso já expliquei de outras vezes. A primeira coisa que me chama a atenção no versículo 1, no capítulo 3, é esse texto: aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. O que aqui o Senhor está falando para João? Aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. É uma coisa que, para algumas pessoas, né, deixa até confusamente quando falamos 7 Espíritos de Deus. Porque não é isso? Deus tem 7 Espíritos? Eu pensava que era só o Espírito Santo. Poxa, Deus tem 7 Espíritos tem 7 Espíritos. Calma aí, gente. Deus não tem 7 Espíritos. Ele já é Espírito. Então ele não tem 7 Espíritos. Quando ele fala aqui, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, ele está se referindo ao Espírito Santo de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus é 7? Também não. Ele é único. É o Espírito Santo de Deus. O 7 aqui representa a perfeição. O 7 aqui representa poder. Na verdade, vou te traduzir o contexto. Aquele que tem o Espírito perfeito de Deus. Seria assim a linguagem, para você entender. Porque os 7 Espíritos representam a perfeição. A palavra 7, toda vez que você encontrar o número 7 vinculado com Deus na Bíblia,
Deus está se referindo à perfeição de Deus. Então o 7 aqui é a perfeição de Deus. O Senhor Jesus está falando para Sardes o seguinte: eu sou aquele que sou perfeito. Eu vim aqui com o meu Espírito perfeito para colocar aquilo que está fora do lugar, no lugar. Oh, glória! Deus é aquele que coloca as coisas no lugar. Deixa eu lançar uma palavra sobre a sua vida hoje. Deus é aquele que tem colocado as coisas no lugar. E Ele vai colocar as coisas no lugar na nossa vida. 7, Espírito de Deus. Aí, a outra coisa que nos chama a atenção, que ele fala também, as 7 estrelas. Eu já expliquei isso em outro momento, quando ele fala sobre as 7 estrelas. 7 estrelas, ele está falando que tem o líder de cada uma das igrejas nas suas mãos. Ele tem cada um dos pastores de cada uma das 7 igrejas do Apocalipse na sua mão. Ele está nos mostrando que cada pastor de cada igreja está na mão do Senhor. Vamos trazer para hoje. Hoje, cada pastor está na mão do Senhor. E é aí que os pastores, os líderes da igreja têm que estar na mão do Senhor. E ele está falando aqui para a igreja de Sardes, eu tenho as 7 estrelas nas minhas mãos. Você lembra lá no começo que o Senhor se aparece para João e João tem a visão do Senhor, vê o seguinte, que o Senhor está o quê? No meio dos 7 candeeiros, ele tem o que? Estrelas nas suas mãos. Os 7 candeeiros o quê? As igrejas. O Senhor ainda está no meio da igreja. Glória a Deus por isso. Ele não saiu do meio da igreja. Ele continua no meio do seu povo. E tem os líderes de cada igreja nas suas mãos. Mas só que a igreja de Sardes, querido, os pastores, os líderes da igreja de Sardes já não estão mais nas mãos do Senhor. Eles tiveram algo chamado de livre-arbítrio, como todos nós temos o livre-arbítrio. Podemos estar nas mãos de Deus ou podemos não estar na mão de Deus. Eu posso abandonar o caminho ou continuar no caminho. O povo, os pastores de Sardes, eles saíram do caminho, eles pularam da mão do Senhor. E no momento que eles pulam, que eles abandonam o caminho, eles estão a mercê da sua própria sorte. Eles não estão mais pelos cuidados do Senhor. E o Senhor vem até Sardes, até os pastores, dizendo o seguinte, ele tem as 7 estrelas, ele está falando o seguinte, volta para mim. Ainda há tempo de voltar para mim. Essa é a mensagem de Deus para Sardes, para os pastores. Ainda há tempo de voltar para mim. Não podemos largar a mão protetora do Senhor, querido. Não podemos nos sentir sozinhos, porque quando abandonamos Deus, abandonamos a sua presença, nos sentimos sozinhos. E se sentir sozinho nesse mundo é cruel. Porque se sentir sozinho nesse mundo, nós abrimos brecha para muitas coisas acontecerem em nossas vidas. A palavra de Deus fala que o diabo ele só veio para uma coisa: para matar, para roubar e para destruir. Essa é a função dele: matar, roubar e destruir. Se não tivermos na mão do Senhor, ele vai roubar a nossa vida, vai destruir a nossa casa e no final vai nos matar. Por isso precisamos estar na mão do Senhor. Vamos continuar. A terceira coisa que eu vejo nesse versículo 1 é o seguinte: conheço as tuas obras. Existe um termo grego para obra, que é o termo original que essa palavra foi escrito. O termo grego para obra é erga. Esse termo erga do grego significa
no sentido amplo. Quando ele fala assim, conheço as tuas obras, ele está falando no sentido amplo. Eu não conheço somente o que você está fazendo, obra física, mas eu conheço você por dentro. O sentido original do texto, conheço as tuas obras, está falando o seguinte, eu conheço você por completo. Eu conheço a sua obra material que você lança a mão para fazer. Eu conheço a intenção dos seus pensamentos. Eu conheço os desejos do seu coração. O Senhor está falando para nós que Ele nos conhece profundamente. Ele conhece o meu pensamento. Ele conhece o meu coração. Ele conhece a minha vida por inteiro. A minha vida, querido, é um livro perante o Senhor. A sua vida é um livro perante Deus. Não tem como escondermos de Deus. Não tem como. Posso me esconder de todo mundo, mas de Deus eu não consigo esconder. Porque a minha vida é um livro diante dele. Ele está vendo, ele é onisciente. E por ele ser onisciente, ele vê, ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que eu estou pensando agora, querido. Ele sabe o que você está pensando agora. Ele sabe da tua luta, Ele sabe da sua provação, Ele sabe da sua dor, Ele sabe das suas tentações, da sua provação, Ele sabe da angústia que está dentro do seu peito, Ele sabe o que você tem passado, Ele conhece as lágrimas dos teus olhos, Ele pode até estar em silêncio, querido, mas Ele é uma grande diferença, querido, em estar quieto e não fazer nada. Deus pode estar quieto em silêncio, mas Ele continua, aleluia, a trabalhar em nosso favor, porque Ele nos conhece por inteiro. E é isso que Ele está falando para a igreja. Ele conhece os pensamentos bons e maus. Portanto, fazendo parte da chamada de guerra espiritual, nós temos uma guerra espiritual dentro de nós, querido. Existe um louvor que Sérgio Lopes ele canta, né, que eu luto contra a minha própria alma, com a natureza humana que está dentro de mim. O maior inimigo do homem ainda é ele mesmo, querido. E todos os dias temos que lutar contra nós, todos os dias nós temos que lutar contra o sentimento, e pior de tudo, muitas das vezes é um sentimento destrutivo que vem sobre nós, mas todos os dias temos que lutar. E como lutamos? Lutamos com oração, lutamos com jejum, lutamos com a leitura da palavra, com o estudo, meditação, lutando estando diante de Deus, diante da sua presença. Glória a Deus. A palavra de Deus fala lá no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 2, anota aí. Colossenses capítulo 3, versículo 2. Colossenses capítulo 3, versículo 2. Fala assim: pensai nas coisas lá do alto, não do que são aqui da terra. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui na terra. Porque somos afligidos muitas vezes. Porque pensamos muito das coisas aqui na terra. Pensamos muito. Lembra do Salmo 73, Salmo de Asaf? Asaf se sentiu angustiado, sentiu a dor. Ele fala no Salmo 73, ele fala que quase desviou os seus pés. Por que ele quase se desviou? Porque ele começou a cobiçar aquilo que os ímpios tinham. Mas quando ele caiu em si, ele viu o erro da sua vida. Ele viu que ele estava se desviando do caminho do Senhor, porque ele começou a pensar nas coisas aqui da terra. E por isso que Paulo vem advertir a igreja de Colosso e adverte a nós que temos que pensar nas coisas lá de cima. Porque, querido, a nossa recompensa não está aqui, está lá na glória com o Senhor. Por isso que quando Asaf ele cai em si, no Salmo 73, ele escreve assim: ainda que a podridão entrasse dentro de mim, mas eu estarei com meu Senhor. Ele fala que ele prefere estar com Deus do que estar em qualquer outro lugar. Vamos continuar.
A quarta coisa que eu vejo no versículo 1 de Apocalipse 3 é a seguinte: tem nomes de que vives, mas estás morta. Tem nomes do que vives, mas está morto. A cidade vivia orgulhosa de seu passado, era mundana, a cidade era mundana e era orgulhosa de seu passado, mas acaba esquecendo que perdeu 3 vezes, foi destruída por Ciro, Antíoco e por o terremoto, mas vivia orgulhosa do seu passado, achando que é impenetrável. A igreja de Sardes optou por essa linha, alcançou ser reconhecida e honrada na cidade, obteve um bom nome, mas fez concessões. Daí o diagnóstico: está morta. Então a cidade era rica, a cidade era famosa, a cidade achava que era penetrável, a cidade era mundana, a igreja está no meio dela. Não estou falando que a igreja não começou na presença, a igreja começou certo na presença, com os homens de Deus pregando, mas o tempo vai passando e os conceitos vão se modificando, e o conceito dessa igreja se modificou. A igreja viu que era preciso ela se unir, se aliar aos moradores da cidade, que ela ia ganhar mais. Então o que a igreja de Sardes fez? A igreja de Sardes fez concessões. Ela abriu as suas portas para que o mundanismo entrasse dentro dela. Ao entrar o mundo dentro da igreja, ela começou a fazer vistas grossas aquilo que as pessoas praticavam. Então, os pastores já não doutrinavam a igreja. A palavra doutrinar quer dizer ensinar. A palavra doutrina quer dizer isso, o significado de doutrina. Ensino ou ensinamento. Os pastores já não ensinavam a igreja a verdadeira e a correta palavra de Deus. E aqui o povo está totalmente desviado, ou seja, dentro da igreja, mas desviado. Esse é um grande objetivo do nosso adversário: desviar o povo dentro da igreja. Não tirar o povo de dentro da igreja, mas deixar o povo desviado dentro da igreja. Porque o povo desviado dentro da igreja acha que está sendo salvo, acha que está indo para os céus, mas na verdade está caminhando para o inferno. E assim estava caminhando o povo de Sardes para o inferno, passos largos, e achando que está abafando, porque fez concessões. A igreja de hoje, querido, não pode fazer concessões. A igreja de hoje não pode se aliar ao mundo. A igreja de hoje não pode se aliar ao mundo por dinheiro, por fama, por riqueza, por aquilo que as pessoas podem nos dar. Não, querido. Nós temos que continuar alinhados com o Senhor, sem fazer concessões, sem abrir parênteses, sem colocar uma vírgula. Mas vamos continuar, querido, na presença do Pai. Conheço muitas pessoas hoje. Eu tenho um amigo que é assessor político. Tem um bom tempo que eu não vejo, que eu não falo com ele. Mas ele, uma vez, uma conversa que eu tive com ele, ele virou para mim e falou assim: Cristiano, eu sei que eu vou para o inferno. Essa foi a palavra dele. Eu sei que eu vou para o inferno. Eu virei para ele e falei: rapaz, mas por que você está falando isso, rapaz? Você pode aceitar o Senhor Jesus e ser salvo a sua alma. É só confessar Jesus e abandonar o mundo, o pecado. Ele virou para mim e falou assim: Cristiano, não dá para mim porque eu amo dinheiro. Eu amo dinheiro, eu amo. Mas tem um montão de pastor aí que também não vai para o céu, não. Porque como eu sou assessor político, eu vou em várias igrejas levar mala de dinheiro para pastor, e o dinheiro sei de onde vem, e o pastor, vou lá no gabinete, o pastor me recebe, pega o dinheiro, conta. Eu falei, muitos lugares, às vezes dar o bom testemunho, ter perdido por aquilo que Paulo dá, aquela advertência para Timóteo. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro. É o amor ao dinheiro.
o amor ao dinheiro. E muitos nessa cobiça têm se perdido. Não podemos fazer concessões, querido. Temos que permanecer no caminho do Senhor. É por isso que ela estava morta. É por isso que a igreja tinha nome que vive, porque ela era honrada na cidade. As pessoas reconheciam a igreja de Sardes na cidade. A igreja não causava, é aquela igreja que não causa problema nenhum, não tem ninguém. A igreja está ali, não prega contra o pecado, a igreja não prega contra as coisas erradas, a igreja aceita qualquer um, todo mundo é membro da igreja, a igreja está tranquila, todo mundo está na igreja. Tem nome que vive, mas está morta. Versículo 2 diz assim: Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. A primeira coisa que me chama a atenção no versículo 2 é: ser vigilante, consolida o resto. Esse ser vigilante aí equivale a dizer: lembra-te de Ciro, de Antíoco e do terremoto. Os pastores e os líderes são os vigias da espiritualidade da igreja. Então, olha só a advertência de Deus. O Senhor está falando o seguinte: lembra que a cidade de Sardes se achava impenetrável e foi invadida 2 vezes e foi destruída 3 vezes. A terceira vez que foi destruída foi por um terremoto. Então, eles não vigiaram. Por não ser vigiados, foram destruídos, foram invadidas 2 vezes. 2 exércitos entraram e tomaram a sua cidade, acabaram com a cidade. Aí o Senhor vira para a igreja e fala assim agora: ser vigilante. Esteja na torre de vigia. Esteja ali guardado, olhando, observando. Aí eu coloquei aqui: os pastores e os líderes são os vigias espirituais da igreja. Porque a função, não estou falando que a igreja não tem que vigiar. Todos os membros da igreja têm que vigiar. Isso é uma função de cada membro. A palavra de Deus fala: vigiar e orai. Não é orar e vigiar. Vigiar e orai. Então a igreja aqui de Sardes, ela não estava vigiando. E o Senhor fala: vigia. Eu falei, botei aqui: os pastores e os líderes são os vigias da igreja espirituais. Nós temos que dar o termômetro para a igreja. Os pastores e os líderes têm que estar na presença de Deus, tem que fazer o povo orar, tem que ensinar o povo a verdadeira palavra do Senhor. Não é inventar, não é a história da carochinha, não é eu criar algumas coisas que tem aí na internet que eu mais vejo. São algumas pregações que um montão de gente ensinando coisa que não tem nada a ver com a palavra. Só Jesus. Nós temos que estar vigiando. E vigiando. E fazer o povo do Senhor vigiar também em oração, em leitura da palavra, buscar. É isso que fazemos sempre. Com a igreja que está na sua casa, isso é vigiar, é trazer estudo para que você possa ler, estudar a palavra, criar o hábito de buscar a leitura, na oração. Passamos aí, terminou a live dos jovens de oração, é orar, trazer o povo à oração, buscar a Deus, como o Senhor fala, buscar a Ele, enquanto se pode achar. Invocai enquanto Ele está perto. A ordem para consolidar o resto que estava para morrer veio porque Jesus via em Sardes também 3 grupos de membros. Os que não eram cristãos verdadeiros, os cristãos negligentes
e os poucos cristãos, os cristãos integrais. Então o Senhor envia aqueles que diziam ser e não eram. Existiam aquele que era apenas negligente, aqueles que buscavam, que tentavam, que oravam, que buscavam o Senhor, que ouvia a palavra, que tentava andar caminho, mas no meio do caminho escorregava, mas depois levantava, ou talvez eram negligentes. Eles eram negligentes. A negligência faz você não vigiar, a negligência faz você cair, a negligência é isso que acontecia com esses cristãos negligentes. Os outros não, os outros diziam que era, mas não era. Totalmente desviado do caminho do Senhor. O coração não era de Deus. O coração não era de Deus, mas aqui, os negligentes, o coração era de Deus. Eles amavam a Deus, mas eles eram negligentes. Existia poucos cristãos verdadeiros. Aqui, como fala o verdadeiro, que não era nem negligente. Eles cumpriam o que eram para cumprir. Eles não faziam concessões, mas a igreja estava em Sardes. E eles pertenciam à cidade de Sardes, então automaticamente eles congregavam ali na igreja de Sardes. Lembrando, querido, deixa eu explicar algo para você. Quando eu falo de igreja, você talvez traz logo à mente a ideia de um templo, né? Como temos aí, né? Na nossa igreja. Vamos dar um exemplo. Aí, vamos no templo da DSV. Vamos lá. Chega lá, está lá a igreja reunida no templo. Não, antigamente não era assim. As igrejas, cada cidade não tinha um templo. As igrejas, ou seja, o local de culto das pessoas era na casa dos irmãos. Então, que a minha casa cabe 20 pessoas, então ali tem uma igreja com 20 pessoas. Na casa do outro irmão da outra rua, cabe 30, tem uma igreja ali também com 30 pessoas. Então a igreja de Sardes é a igreja que está na cidade de Sardes, comportando vários núcleos da igreja. Quando falamos igreja de Sardes, falamos da cidade. Mas cada lugar de Sardes tem um núcleo da igreja, porque é onde comporta pessoas, né? Era assim que a igreja se reunia para adorar, na casa dos irmãos, né? Chamamos isso de homilia. A palavra de homilia significa reunião no lar, ou culto no lar. Essa é a palavra, homilia, reunião no lar, culto no lar, uma reunião entre pessoas, né? Ensinamento em tom familiar. Homilia, ensinamento em tom familiar. Por quê? Feito nas casas das pessoas, por isso que é em tom familiar. Ok? Tomara que eu tenha me feito entender. Líder da igreja está sendo influenciado cada vez mais pelo primeiro grupo. Então, o líder da igreja, não só o líder da igreja que estão negligentes, estão sendo cada dia mais influenciados pelo nada a ver. Porque os primeiros grupos que está desviado, o nada a ver, está falando, não, pastor, não tem nada a ver isso, não, pastor, não tem nada a ver, não, ô irmão, não tem nada a ver, vamos participar da festa ali do Deus, vamos ali na festinha do Santo Antônio ali comer uma cocada, não tem nada a ver, pastor, vamos lá, não tem nada a ver, não tem nada a ver, fazendo concessões, sendo dominado por um grupo, em vez de estar seguindo a palavra de Deus. Anota aí um texto. Efésios capítulo 5, versículo de número 1 até o versículo 8. Efésios 5, versículo 1 até o versículo 8. Olha o que diz no livro de Efésios capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 8. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Mas a impudícia e toda sorte de impureza
ou cobiça, nem sequer se nomeio entre vós como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs, ou chorcarice, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ação de graça. Sabeis, pois isso, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não seja praticante com eles, pois outrora eras trevas, porém agora sou luz do Senhor, andais como os filhos da luz. Outrora nós éramos trevas, querido. E hoje somos filhos da luz, temos que andar como filhos da luz, não podemos fazer concessões, não podemos dar ouvido à linguagem mais, a torpe, as palavras de zombaria. Querido, existe uma coisa, quando fala a palavra de Deus, não se assentai nas rodas dos escarnecedores. O que é o escarnecedor? Você vai falar assim para mim, o escarnecedor é o fulano que está ali, que fala muita obscenidade, palavrão. Sim, ele também é escarnecedor. Mas o escarnecedor muitas vezes está dentro da igreja. O escarnecedor é aquele que escarnece, que zomba da palavra. O que eu mais vejo hoje aí é stand-up gospel, querido. Montão de gente aí na internet aí fazendo piada com o nome do Senhor. Fazendo piada conforme as pessoas leem a palavra, fazendo piada conforme as pessoas... Existe um montão aí, uma gama aí que as pessoas veem na internet. Pessoas que fazem piada e você ri. Isso é escarnecer do nome do Senhor. Porque não fazemos piada da palavra de Deus. Não misturamos o santo com o profano. Uma certa vez viraram para Ezequiel e falaram para Ezequiel assim: cante, Ezequiel, as músicas alegres de Sião. Ezequiel virou e falou assim: como eu posso cantar as músicas alegres de Sião, estando numa terra idólatra? Como eu posso cantar as músicas de exaltação ao meu Deus num lugar profano? Como eu vou misturar o santo com o profano? Como eu vou escarnecer da palavra, zombar da palavra? Não vamos nos assentar das obras dos escarnecedores. Não vamos dar ouvido à voz dos zombadores. Tem muitas pessoas que se aproximam de nós e falam: ei, pastor, não tem nada a ver isso não. Querido, deixa eu falar algo para você. O nada a ver também vai para o inferno. Nós temos que cuidar da nossa salvação, porque Cristo ainda não voltou. Então, quando Cristo não voltar, eu e você temos que correr atrás todos os dias para garantir a nossa salvação. Continuando no versículo 2, a outra coisa que me chama a atenção no versículo 2 é a seguinte: não tenho achado íntegras as tuas obras. Autenticidade é uma característica imprescindível de todo cristão verdadeiro. E por extensão a toda igreja verdadeira. Então toda igreja verdadeira, todo cristão verdadeiro tem algo chamado de autenticidade. Você é autêntico diante de Deus. Quando eu falo de autenticidade, estou falando que só existe você diante de Deus. Você é o único diante de Deus. Existem muitas pessoas no mundo, querido, mas só existe um de você. Só vai existir um de você. Não tem dois de você, porque a sua impressão digital só tem você. Só tem você, o seu DNA só tem você. Não tem como ter outro de você. Você é autêntico diante de Deus e Deus te conhece. É isso que nós temos que ser. Temos que ser autêntico diante do nosso Senhor. Temos que ser o que somos. E o Senhor vira para a igreja e fala assim: não tenho achado autenticidade em você. Deus está virando para a igreja de Sardes e falando o seguinte: não tenho achado íntegra as tuas obras. É isso que Deus está falando, autenticidade. Não tenho achado autenticidade em você. Você já não é mais uma igreja autêntica.
Você já não é uma igreja que vive dos preceitos de Deus, os meus preceitos. Nós, como igreja, temos que viver o preceito de Deus. Lutamos todos os dias, querido. Lutamos todos os dias para não largarmos ao Senhor, não perdermos os preceitos. E é isso que temos que fazer. Porque enquanto estivermos na terra, nesse corpo, vamos lutar todos os dias. E temos que ser autênticos diante de Deus. Isaías 29:13. Anota aí mais uma referência. Isaías 29:13. Não é estudo? Estudo, lemos palavra. É pela palavra. Temos que nos basear na palavra. É pela palavra, é na palavra, é com a palavra. Porque tudo que nós falarmos não estiver baseado na palavra, querido, talvez não seja verídico. Então, temos que examinar a palavra. Como eu falei semana passada, temos que ser igual os crentes de Bereia. Examinar a palavra. Isaías 29:13 diz assim: O Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim com a sua boca, com os seus lábios, me honra, mas o seu coração está longe de mim. O seu temor para comigo consiste só em mandamento de homens que maquinalmente aprendeu. Deus virou para Isaías e falou assim: Isaías, vou te falar um negócio desse povo aí, Isaías. Eles vêm a mim apenas com preceito de homens. Eles aprenderam, eles decoraram, mas eles não guardam os meus mandamentos. Eles não guardam os meus preceitos. O que adianta eles virem comigo honrar os seus lábios, me honrar, mas o seu coração está longe de mim. O povo, é como o povo vai para a igreja hoje, levanta a mão e fala assim: eu te adorarei, Senhor, de todo o meu coração. Santo Espírito é bem-vindo. Você está adorando lá a Deus, mas na verdade, querido, o seu coração não está diante de Deus. Não está diante do Senhor. Não está. Não está. O que adianta? O que adianta? Está enganando a quem? Pensa que está enganando a Deus? Não está enganando a Deus. Está enganando a si próprio. Você está se enganando. Mateus capítulo 6, versículo 1. Mateus 6, 1. Olha o que diz Mateus 6:1. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, como filho de ser visto, como fim de ser visto por eles. De outra sorte, não terei galardão junto do vosso Pai Celeste. Gente, tem pessoas que só querem isso, né? Ser visto diante dos homens. Tem uns que falam, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, as pessoas só querem ser visto diante de Deus. Diante dos homens, melhor falando. Eu quero aparecer para o pastor, eu quero aparecer para o ministro de louvor, eu quero aparecer para um montão de gente, mas ninguém quer aparecer para Deus. Porque quem tem que me ver é Deus. Quem tem que ver a minha vida é o Senhor, que os outros homens... Eu não preciso aparecer para ninguém. Porque, querido, quem escreve a sua história ainda é Deus. Quem escreve, aleluia, a sua vida, que tem a sua vida escrita, é Deus. Não preciso, querido. Eu já tenho Deus. Tem gente que fala que eu preciso de um pistolão. Que não tiver um pistolão eu não consigo. Não, querido. Que nós temos Deus, nós temos tudo. É Deus que abre porta, é Ele que fecha a porta, é Ele que faz tudo. Vou falar para você, nunca foi sorte, sempre foi Deus, aleluia. Porque os cristãos não vivem de sorte, querido. Você não vive de sorte, nós vivemos pela fé. É pela fé, e a palavra de Deus fala que não for pela fé é pecado.
E vivemos pela fé porque nunca foi sorte, sempre foi Deus cuidando, sempre foi Deus regendo, sempre foi Deus guiando, sempre foi Deus, aleluia. Eu sinto a presença, aleluia, eu sinto a presença do Senhor neste lugar. O rabande com na cande canto rebandarai chorebanjo com namdai. Oh, querido, hoje visita solar a sua casa, sinta o toque do Senhor Espírito Santo sobre a sua vida neste momento, como Ele te toca e tem falado para você, filho. Não é sorte, sou eu, não é sorte, sou eu, não é sorte, sou eu fazendo, não é sorte, sou eu regendo, sou eu que abro o mar, sou eu que paro o rio, sou eu que paro as tempestades, sou eu que faço o milagre acontecer na sua vida, não é sorte, é Deus. E Deus tem visto. Melhor ser visto por Deus do que pelos homens, porque Deus cuida, aleluia. Oh Deus, eu sinto muito a presença de Deus aqui, querido. Então vamos adiante. Verso 3 diz assim: lembre-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda, arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. O sentido do original inclui não somente o que tens, mas como tens recebido. Presta atenção, o sentido aqui, sentido do original inclui não somente o que tens, mas como tens recebido. Não é o que tens, mas o que você tem recebido de Deus. É isso que o Senhor está falando para a igreja de Sardes. O que tens recebido de mim. O que vocês têm recebido de mim. Eu te entreguei o meu Espírito. Derramei o meu poder sobre a vida de vocês. Derramei dons. Para de repente vocês esqueceram de tudo que receberam de mim. Banalizaram a minha presença, banalizar o meu Santo Espírito, banalizar os meus dons. Querido, não vamos banalizar o dom do Senhor, não vamos banalizar o Santo Espírito do Senhor, não vamos banalizar a glória de Deus sobre as nossas vidas. A mensagem do Senhor para a igreja de Sardes é reavivamento agora. O Senhor está querendo trazer a igreja de volta, e o Senhor está falando para a igreja de Sardes que vai reavivar. Se lembra lá o capítulo 37 do livro de Ezequiel, quando Deus pega Ezequiel, leva Ezequiel no meio do vale de ossos secos. Ezequiel vê que os ossos estão sequíssimos, e Deus vira para Ezequiel e fala: sabe que pode reviver esses ossos, Ezequiel? Ezequiel fala: tu sabes, Senhor. Então Deus manda Ezequiel profetizar, e profetizar ao Espírito também. E o Senhor vira para Ezequiel e fala assim: assim é o povo de Israel, eu vou, aleluia, trazer eles à vida quando eu derramar o meu Espírito sobre a vida deles. Isso é reavivamento, avivar o povo. Deus está falando para a igreja de Esmirna o seguinte: eu vou trazer você de volta para o caminho e vou avivar você de volta. E quando eu falo de avivamento, eu não estou falando de línguas. Não estou falando de profecia, pular, não estou falando disso. Quando eu falo de avivamento, é Deus fazer de novo as mesmas obras. Se lembra do livro de Abacuque? No livro de Abacuque, capítulo 3, eu vou ler para você, capítulo 3, versículo 2. Livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Deixa eu achar aqui rapidinho. Livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Diz assim: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faz-a conhecida. Na tua ira lembra-te da misericórdia. O termo aqui, quando Abacuque fala aviva, a tradução para nós
o tradutor da Bíblia, ele coloca que aviva a sua obra no decorrer dos anos. Ele trazia no original hebraico esse texto. Abacuque está falando assim para Deus o seguinte: Senhor, faz-te novo as mesmas obras que o Senhor realizaste no passado. Abacuque está virando para Deus e falando o seguinte: Senhor, faz de novo, Senhor, cura de novo, Senhor, salva de novo, abre o mar de novo, liberta de novo, Senhor, traz o povo de volta de novo, Senhor, que precisar usar os mesmos artifícios que o Senhor usou lá no livro de Juízes, levanta juízes, mas faz de novo, traz o povo de volta, reaviva o povo. Deus está falando para a igreja de Sardes: vou avivar o meu povo. O que é um avivamento, querido? Avivamento acontece quando eu começo a ter interesse por palavra, por ler palavra, por buscar o Senhor, por buscar em oração, em jejum, nas orações, na madrugada, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Isso é avivamento. Qualquer outra coisa fora disso é movimento. Presta atenção. Qualquer outra coisa fora disso é movimento. E Deus não chamou a gente para movimentos. Deus chamou para você e eu sejamos crentes avivados. Crente avivado, ouve a voz dele. Crente avivado, obedece o Senhor. Crente avivado, tenta estar todos os dias no centro da vontade de Deus. Crente avivado, medita na palavra. Crente avivado, ora. Crente avivado, fala menos e ouve mais. Isso é crente avivado. Outra coisa é movimento. Não estou falando que você não deve falar em mistério. Não estou falando que você não deve pular, sabe? Olha quem vai falar que não devo fazer. Eu costumo falar que eu sou pentecostal até o tutano, querido. Mas temos que ser equilibrados diante de Deus. Sermos avivados. É sabermos que temos que estar diante de Deus todos os dias. Oferecendo a nossa vida como culto. Adorável e agradável a Deus. A outra coisa que está aqui no livro, no capítulo 3, que me chama a atenção do livro de Apocalipse é: virei a ti de repente como vem o ladrão. Quem vivia em Sardes deveria conhecer bem o significado de um ataque surpresa ou uma catástrofe repentina. Quem vivia em Sardes sabia. Aí, para a igreja íntegra, ela está sempre pronta, querido. O Senhor está falando para Sardes, para a igreja de Sardes, o seguinte: vocês não vigiar, eu vou vir assim como ladrão. O ladrão avisa? O ladrão não avisa. Que o ladrão aviva. Que o ladrão avisasse para você: hoje eu vou roubar a sua casa. Você estaria o quê? Aguardando o ladrão, né? Estaria preparado uma estratégia para esperar o ladrão. Mas o ladrão não avisa. O Senhor está falando: eu vou vir como ladrão. Mas crente íntegro, aquele que está no caminho, ele está esperando o Senhor todo dia, querido. Nós vivemos o hoje como Cristo voltasse hoje. Eu vivo hoje esperando Cristo voltar agora. Porque eu sei que ele voltar agora, ele vai me levar. Por isso que eu tenho que estar na brecha. Por isso que quando o Senhor vira para Ezequiel e fala assim: eu procurei um que estivesse na brecha, mas não encontrei ninguém que tapasse o muro. Nós temos que tapar o muro. O muro tem um formato da sua vida, do seu corpo, da sua vida. Nós temos que estar na brecha, esperando ele todo dia. Porque no momento que eu começo a ser negligente, eu esqueço que em qualquer momento Cristo pode voltar. Se Cristo voltar agora, e aí, você sobe? Ou não? É uma coisa para você pensar. É uma coisa para mim pensar. Eu tenho que estar vigiando todo o tempo. Os meus olhos têm que estar diante de Deus. O versículo 4 vai falar assim: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas.
Não contaminar as suas vestes, andarão de branco comigo. Olha que coisa linda. O sentido teológico da expressão é que essa vestidura é o conjunto de tudo que um cristão é. Quando fala em andar de branco, é o que? A pureza, a santificação. O branco, a vestidura branca, está falando o seguinte: santificação, porque só vai andar com o Senhor quem for santo. A vestidura branca aqui é a santificação. É uma vestidura sem mancha, sem mácula. É isso que vai subir para os céus. E aquele que vencer vai fazer o quê? Vai andar de vestidura branca. E o Senhor fala aqui: existe umas poucas pessoas em Sardes que estão íntegras. E eles vão andar de branco junto comigo. Ah, querida, essa é a minha esperança. De andar de branco com o meu Senhor seja. Andar santo com aquele que é mais santo do que eu. Oh, Jabandecai. Porque Ele é santo dos santos, Ele é poderoso. Oh, vamos andar com Ele porque Ele é poderoso. Oh, querido, vamos andar com Deus. O vencedor será assim, versículo 5. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai, diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. De modo nenhum apagarei o seu nome. Duas são as questões aqui. Esse verso suscita assim: a segurança em Cristo, a existência de um livro. Vamos lá, deixa eu explicar isso. A segurança em Cristo é dizer o seguinte: que estamos com Cristo, estamos salvos. É certeza, querido. Todo crente tem certeza de salvação. Que aquele que falar para você que não tem certeza de salvação, a gente fica até desconfiado de que é crente mesmo ou não. Todo crente tem certeza de salvação. Existe um movimento aí que fala que nós não temos como dizer que somos salvos. Não podemos dizer que temos certeza da salvação. Não, eu digo e bato no peito. Eu tenho a certeza da minha salvação. E todos os dias orando, buscando ao Senhor para continuar com essa certeza. Como certeza eu tenho? Porque eu sei que Ele me buscar hoje, que Ele voltar hoje eu vou morar com Ele na glória. Amanhã você tem certeza? Amanhã é outro dia. Amanhã eu vou fazer de tudo para continuar com a mesma certeza que eu tenho hoje. E assim todos os dias, esperando Cristo voltar. Segunda coisa é a existência de um livro. Querido, eu vou falar para você, não existe um livro no céu, tá? Você não vai chegar no céu lá e falar assim: deixa eu dar uma olhada no livro aí que estava escrito lá. Não, você não vai ter um livro no céu. Não é um livro de verdade. Isso quer mostrar o seguinte, que esse livro quer mostrar o seguinte, que o salvo, a certeza que o salvo tem é o livro, ou seja, a salvação no Senhor. E ele fala: de maneira nenhuma apagarei o seu nome do livro da vida. O Senhor não apaga o seu nome do livro da vida, querido. Deixa eu falar algo para você. O único que pode apagar o seu nome do livro ainda é você mesmo. Porque o Senhor, Ele não quer apagar o seu nome. Mas você pode chegar lá e apagar. Ou seja, você mesmo com as atitudes, nós com as nossas próprias atitudes, podemos perder a salvação. É isso que ele está falando. A vida Ele já nos deu para que vivemos. E Ele fala que Ele vai confessar o nosso nome. Ele vai nos confessar diante do Pai e diante dos homens, diante dos anjos. Então Ele vai confessar, Ele vai falar de você diante dos homens, melhor falando, diante de Deus e diante dos anjos. Ele vai falar de nós. O que o Senhor tem falado de você? O que o Senhor tem pensado de você? Lembra do texto? É eu que sei o pensamento que eu tenho de vós. Pensamento de vida e não de morte. O Senhor tem um pensamento de vida e não de mal sobre nós. E Ele quer que você e eu alcançamos a vida eterna. A vida que Ele preparou para mim e para você. Ele já escreveu, querido, a sua história. Você não precisa
fazer concessões. Você não precisa inventar nada. O que você precisa é estar na presença de Deus. Eu quero convidar você a ouvir um louvor, a meditar nesse louvor. E no momento que você estiver meditando nesse louvor, você pode estar orando e falando com Ele. Está falando com Ele porque Ele é santo. Ele é poderoso, Ele vai ouvir. Que você quiser pedir perdão, peça perdão. Que você quiser pedir, falar com Deus as suas necessidades, pedir para Deus avivar você, pede para Deus avivar você. Pede para Deus avivar você. Pede para Deus avivar você. Pede para Deus avivar a sua vida agora nesse louvor. Tá bom? Porque Deus, nesse momento, Ele vai fazer o sobrenatural sobre a sua vida. Ele vai te visitar. Amém? Então ouça a Deus esse louvor. Aplaude o teu momento. Raramente aplaudiria tua história, pois eles não conhecem teu sofrimento. Aleluia. Se agarraram só ao teu momento de glória. Aleluia. Quer saber, isso não é novo. Isto sempre aconteceu. Com os nossos pais na fé aconteceu assim. E apesar de serem escolhidos, Aleluia. homens santos, cheios de Deus, suas histórias tiveram seus momentos ruins. Quem aplaudiria Davi pelo adultério que cometeu? É que você só lembra quando o gigante ele derrubou. Quem aplaudiria Moisés pelo assassinato que cometeu? É que você só lembra quando o mar abriu e Israel passou. É sempre assim. O momento é o que importa. A história poucos se interessam em saber. Mas Deus te viu. Oh, aleluia. Quando você bateu Oh, na porta. Deus. Bateu, chorou, insistiu e ninguém veio atender. Oh, Senhor. Mas Deus estava escrevendo. Você chorando e Deus escrevendo. Você caindo e Deus escrevendo. Se levantando e Deus escrevendo. Cabeça quente e Deus escrevendo. Angustiado e Deus escrevendo. Desesperado e Deus escrevendo. Senhor Deus, santo é o teu nome. Senhor da glória, eu sei que, Senhor, que o Senhor tem visitado famílias nesta noite. Eu sei que o Senhor tem visitado ministérios nesta noite. Eu sei que o Senhor tem visitado a vida dos teus filhos nesta noite. Então, Senhor Deus, faça, Pai, os teus filhos serem crentes avivados. Oh, Deus Santo, enche os teus filhos com a tua glória. Senhor Deus, nos ajuda, oh Pai, a renunciar ao mundo. Nos ajuda, Senhor Deus, a renunciar às vontades do nosso próprio corpo, da nossa própria carne, Senhor Deus, que a nossa vontade, Senhor Deus, venha ser caída por terra, mas que a tua vontade, Senhor, venha prevalecer nas nossas vidas. Senhor, nos ajuda, segura em nossas mãos, oh Deus Santo, que o Senhor possa dar testemunho nosso, Senhor, diante dos anjos, diante do nosso Pai, oh Pai, que o Senhor possa dar testemunho nosso, Senhor, que a nossa vestidura venha estar branca, para que possamos, oh Deus, aleluia, encontrar com o Senhor, e como o Senhor é, podemos ver o Senhor,
da canto remandai, canto corrabandarai. Meu Senhor da glória, aviva o teu povo, dê um avivamento para o teu povo, enche o teu povo de glória, fala com eles, Senhor da glória, porque o Senhor tem escrevido a nossa história. E não deixa-nos, ó Pai, se perdermos no meio do caminho, mas fortalece os teus filhos, salva a família, salva a vida dos teus filhos, nos salva, nos enche de graça, de unção, de poder. Senhor, continua falando conosco hoje, fala conosco ainda nessa madrugada. Nos deu, ó Pai, o final de semana abençoado em tua presença, porque assim cremos. Muito obrigado por tudo, Senhor. Já apresento também, ó Deus, a programação de amanhã na sua igreja, Senhor. Perguntar não ofende, mas esclarece. Que venha ser um momento, Pai, de glória, de unção, de poder, de manifestação. Que venha ser um momento de avivamento também amanhã lá na sua igreja. Oh Deus Santo, que o Senhor possa usar os pastores que vão estar ali com poder, com glória e com unção. Assim, ó Pai, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém. Querido, que Deus te abençoe, você possa ter uma noite abençoada, cheia da presença do Senhor. Qualquer dúvida, pode lançar aí no grupo da igreja, que eu, em nome do Senhor, estarei respondendo qualquer dúvida sua, tá? Que Deus abençoe, fico na paz do Senhor Jesus.